Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 14 de dezembro do ano da graça de 2021. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todos os dias de manhã às 8, salvo raríssimas exceções, estou aqui para lhe comentar a vida política e económica portuguesa. E não só. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero pedir desculpa aos nossos espectadores, porque ontem tiveram uma barrigada de conteúdos, não é? Desde o programa matinal até ao Corporate Vision, que eu me esqueci de dizer ontem que ia ter lugar ontem. Muito interessante, a importância da informação financeira para as empresas. Já li uma conclusão que eu não tinha conhecimento, apesar de estudar estas matérias, que é, se você não prestar a informação adequada da sua empresa, ela pode ser encerrada. Vale a pena ver o programa com o GP de Farinha. E depois ainda tiveram o dia D, às 9 da noite. Ainda tiveram, ao final do dia, ontem foi uma barrigada de conteúdos aqui no Cor do Dinheiro. Quero lembrar às pessoas também que estão a ver, que hoje, terça-feira, não vai ter lugar o habitual think tank. O think tank passa para amanhã e desta vez podem-me culpar a mim, porque a culpa é integralmente minha que não vou poder fazer isto hoje. Bom, antes de irmos ao programa de hoje também quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, escreve lá Camilo, cupom promocional na saída, no checkout, e tem logo um desconto de 10%. E se ainda quiser pode olhar para aquelas promoções que nós divulgamos aqui semana a semana, daqui a pouco estará disponível desta semana. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje. Mais um alerta. Continuo a receber muitas queixas de pessoas que dizem que não recebem a indicação que estamos em direto. Não posso fazer nada. Isto tem com o Facebook, a única questão que posso fazer é vá lá frequentemente e diga seguir, porque é para poder garantir que alguma coisa dos alertas vai funcionar. Mas em todo caso já sabe que isto está sempre disponível aqui na nuvem, tanto no YouTube como aqui no canal, como aqui no Facebook. Vamos então ao programa de hoje e vamos começar com uma tristeza, com uma notícia triste, que foi a morte da jornalista e escritora Leonor Xavier. Eu conheci a Leonor aqui há uns anos, aliás, eu vi o nascimento da Máxima, da revista para onde ela escreveu durante algum tempo, e era amigo da antiga diretora, da Madalena Fragoso, saudosa Madalena Fragoso, também já não está entre nós, e conheci a Leonor nessa altura. Uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica, e é daquelas pessoas que nós, quando se vai embora, a única coisa que podemos dizer, olha, fica um vazio grande, e que vai fazer falta. E quero recordar a frase dela, que para mim tem mais peso, tem mais profundidade. Eu não conheço tudo o que ela escreveu, mas do que vi, salvo erro, foi a última entrevista que ela deu ao Expresso. Aspas, o milagre é a vida, o mistério é a morte. Só a sabedoria de quem já tem alguns anos em cima e já meditou sobre estas coisas é capaz de dizer coisas tão importantes, tão profundas, como esta que a Leonor disse. Vai-nos fazer muita falta. Bom, ponto seguinte. O regresso de Manel Monteiro pela mão do atual CDS. Eu poderia sumarizar o comentário a isto dizendo apenas esta frase. Estou estupefacto. Não tenho nada de pessoal contra Manel Monteiro, mas tenho muito contra os partidos que não conseguem encontrar uma melhor solução do que ir buscar pessoas de gerações já que contam um pouco para o futuro do país, mas mais importante do que isso, que tiveram um percurso acidentado, que andaram a circular por várias paragens antes de voltarem ao partido. E acho que o CDS, para chamar a isto as de trunfo, devia ter pensado várias vezes. Aliás, eu, como sabem, tenho simpatia, já me manifestei aqui pelo Francisco Rodrigues dos Santos, mas acho que ele, nas últimas semanas, cometeu alguns erros. E suspeito que este é mais um. Não tenho a certeza nada que o CDS venha a ganhar alguma coisa com ir buscar uma pessoa como Manel Monteiro. Opinião minha. A estratégia do PCP começa a ficar clara nas últimas semanas, e também do Bloco de Esquerda, mas particularmente do PCP, que é encostar o PS à parede. Porque, repare, o PCP e o Bloco de Esquerda têm um grave problema. É que foram eles que precipitaram a queda do governo. E, portanto, vão ser penalizados por isso, se a lógica não for uma batata. Ora, eles estão a tentar fugir a isto com uma estratégia de culpabilizar o PS. Eu hei de me deter um bocado mais sobre isto nos próximos dias ou nas próximas semanas, porque acho que a estratégia do PCP e do Bloco não vai fugir disto. Vai ter sucesso, eu tenho as maiores dúvidas, mas estarei atento a esta matéria.
Ponto seguinte, soubemos ontem pelo Diário de Notícias que os professores, ou melhor, uma parte dos professores contratados a termo, recebeu indevidamente dinheiro a mais pelo subsídio de Natal. Como sabe, as pessoas recebem o subsídio de férias e o subsídio de Natal em função dos duodécimos, que é, imagine, você não entrou no início do ano, entrou nos 3 últimos meses, contam-se os meses em que esteve a trabalhar. Bom, parece que houve pessoas que receberam por inteiro e agora receberam uma nota para irem às finanças devolver esse dinheiro no prazo de 48 horas. Bom, há uma coisa é certa, que têm de devolver o dinheiro, têm. A questão não é essa. A questão é, como é que a administração pública, isto não é virgem, não é a primeira vez, eu lembro já de variedíssimos casos nos últimos 20 anos pelo menos, que aconteceram coisas destas. Não apenas com o subsídio de Natal, mas com o tipo de despesa, de prestação. Ora, como é que a administração pública, como é que os serviços da administração pública cometem um erro destes? É difícil de perceber, percebe? A não ser por incompetência, e desleixo e incúria. Eu acho que o mais importante aqui é responsabilizar quem é o responsável por estes disparates, independentemente das pessoas devolverem o dinheiro que não têm direito, não é? Porque, como você sabe, se as pessoas receberam indevidamente, quer dizer que nós, contribuintes, estamos a pagar por isso. Uma coisa é nós pagarmos uma coisa devida, que faz sentido. Outra coisa é estarmos a pagar uma prestação que não tem qualquer justificação do ponto de vista legal e até social, porque se não trabalhou não pode receber aquele dinheiro. Bom, mas era bom responsabilizar esta malta. Bom, último ponto do período de ordem do dia, a pena de prisão, ao que tudo indica, efetiva, a que foi sujeita a senhora Inger Støjberg, que é a antiga ministra da Imigração da Dinamarca, e o Tribunal de Destituição diz que a senhora violou intencionalmente a lei da responsabilidade ministerial ao separar à força casais de migrantes candidatos a asilo. Isto resume-se a isto. Havia casais que foram parar à Dinamarca, candidatos a asilo. E ela mandou separar. Ao que tudo indica, a lei proibia isso. Dois pontos, duas questões sobre isto. A primeira, a severidade de uma medida destas. Sinceramente, acho que é uma estupidez uma lei prever pena de prisão para isto. Há coisas muito mais sérias para prender as pessoas. Mas repare como funciona o sistema de justiça da Dinamarca. É que a senhora vai presa. Levou 60 dias de prisão. Já percebeu onde é que é chegar ou não? Faites la liaison. Pronto. Vamos então à edição de hoje. Vamos à edição de hoje e vamos começar com o João Rendeiro, não vou perder muito tempo com ele hoje. Dizer apenas o seguinte, ao que tudo indica, as autoridades judiciárias de Portugal e da África do Sul estão a seguir com muito interesse aquilo que foram as declarações de João Rendeiro nos últimos tempos sobre o seu paradeiro, o que tenciona fazer, a fuga, os crimes que cometeu, os que estão prescritos, os que estão transitados em julgado e por aí adiante. Mas parece que uma das questões mais importantes são as declarações que ele andou a fazer. Nomeadamente, a entrevista que deu à CNN Portugal na semana passada e que nós comentámos aqui, em que ele deliberadamente e sem qualquer equívoco disse que não pensava voltar a Portugal. Inclusive, quando o Júlio Magalhães, o jornalista, lhe perguntou, então, mas o senhor tem aqui a sua mulher a ser acusada injustamente, e o senhor mesmo assim não está a pensar voltar? E ele diz que não. Ou seja, João Rendeiro cometeu ali 2 erros. O primeiro lugar foi ter dado a entrevista. Aliás, foi uma coisa que me surpreendeu na altura, mas depois fiquei a pensar por aquilo que eu conheço dele e não me surpreendeu nada. Porque ele gosta de aparecer para dizer estas coisas, não é? Faz parte da personalidade dele. Mas, em segundo lugar, cometeu o erro de ter dito que não estava a pensar voltar. Portanto, manifestou a sua intenção de continuar fugitivo. Ora, para quem está no tribunal a julgar aquilo que lhe vai acontecer hoje, é relevante saber se ele mostrou algum arrependimento ou vontade de se entregar ou se tem vontade de continuar foragido. Portanto, a entrevista é uma confissão de que tenciona continuar a fugir à justiça. Bem, se isto não tiver peso hoje, não sei o que é que terá. Bom, assunto principal de hoje, a manchete do Jornal Público. Muito boa manchete, que vem na sequência de um tema da semana passada. No final da semana passada ouvi nas notícias que o Ministério Público tinha constituído arguidos o ex-secretário de Estado das Obras Públicas, Paulo Campos, de José Sócrates, é bom dizer isto,
e também o secretário de Estado das Finanças, Carlos Costa Pina. E que tinha deixado, a notícia que ficou assim um bocado en passant, bom, mas não deduziu acusação contra o Ministro das Finanças, que era António Teixeira dos Santos, o Ministro das Obras Públicas, que foi, a uma certa altura, Mário Lino, e também António Mendonça, que foi depois Ministro da Economia, e eu critiquei aqui na semana passada, depois de ele ter sido eleito bastonário da Ordem dos Economistas. E eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha a pensar porque é que não teria havido acusação. Repara, acusar secretário de Estado, não acusar ministros, é uma coisa dificilmente concebível num processo daquele das PPP rodoviárias. Mas o Público de hoje, aqui está a manchete, deixe-me mostrar-lhe, põe o dedo na ferida. O Ministério Público deixou prescrever crimes de políticos suspeitos nas PPP. Bom, eu não diria crimes, mas suspeita de crimes. E diz assim: o Ministério Público demorou 11 anos a deduzir acusação no caso das PPP das autoestradas. Mário Lino, Ministro das Obras Públicas, Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças, e António Mendonça, Ministro da Economia, foram constituídos arguidos demasiado tarde para poderem ser julgados. Deixa-me ver se percebo. Então, o Ministério Público está sempre muito atento a estas coisas, não é? E que a senhora Ministra e a senhora Procuradora dizem sempre que estão atentos aos casos e tal, e depois vão atrás e que levam estas coisas às últimas consequências. Deixou passar 11 anos sem deduzir acusação. O que é que andou a fazer durante 11 anos? Já agora, repara, o pormenor disto, acusam o secretário de Estado, mas deixam os secretários de Estado, mas deixam os ministros à solta. Primeiro ponto, eu não acredito que toda esta gente tenha cometido crimes. Tenho muitas dúvidas quanto à qualidade profissional e política de alguns deles, até Teixeira dos Santos, mas tenho Teixeira dos Santos por pessoa honesta. Bom, há pessoas ali que já têm dúvidas, mas assim como tenho Carlos Costa Pina como pessoa honesta, o que foi acusado. Bem, mas já não posso ser o mesmo todos. Mas apenas são dúvidas, não é? Agora, a questão é esta. Como é que o Ministério Público passa 11 anos distraído com algumas coisas e deixa passar isto? Eu acho que é uma pergunta que todos devíamos fazer. E todos devíamos estar preocupados com isto. Porque isto é enorme em Portugal. Sobretudo, quando estão em causa, digo eu, e diz muita gente, e diz você que está desse lado, seguramente, quando estão em causa certos processos. Processos estes que envolvem pessoas ou de peso grande na sociedade ou com um destaque político grande. E, portanto, a minha dúvida neste processo, não é a certeza, não venho um bocado depois falar em processos, a minha dúvida neste processo é apenas esta. Como é que o Ministério Público passa 11 anos distraído com várias coisas ao ponto de deixar passar os prazos e estas coisas prescreverem? Isto reforça a dúvida de muita gente, e a minha também, de que será que isto foi tudo inocente? Ou foi intencional? O mesmo é dizer, será que houve pressão política sobre este processo? Eu começo a ter dúvidas. E isto é um grande eufemismo, percebe? Bem, segundo ponto de hoje. O Diário de Notícias de hoje diz que faz uma análise interessante também. Diz assim, está aqui na manchete: direita e PAN aprovaram mais leis do governo do que a esquerda. E depois da análise, a gente vai ver isto e a conclusão que aparece, desculpem lá, é a seguinte. Dos 90 diplomas apresentados, 2/3 passaram com o apoio do PSD, a que muitas vezes somaram à vez ou em conjunto as outras bancadas da direita. Ou seja, CDS e Iniciativa Liberal. O partido de Inês Sousa Real foi o que mais ajudou Costa. BE e PCP só viabilizaram 7 propostas. Bom, quem olhar para esta manchete, para já é interessante ver esta contabilização, mas quem olhar esta manchete ficará a pensar assim, são todos iguais. De facto, eu acho que há pouca diferença entre o Partido Social Democrata, como ele anda a ser dirigido, e o Partido Socialista. Mas a questão não é esta. Ficará a pensar, bom, primeira conclusão, não sei se reparou, mas o PAN foi o partido que mais ajudou o PS, portanto, para mim está arrumada a questão em relação ao PAN. Mas agora, o resto, quem olhar para isto vai dizer assim, está bem, mas afinal, estes tipos estão aqui a dizer que é a extrema-esquerda e tal, a extrema-esquerda não tem peso nenhum. Tem. E isto é que aqui eu acho que a análise está incompleta. Porque é que é importante aqui? Não é saber o número de diplomas que se foram aprovados. Porque isso, se forem coisas de lana caprina, estou-me a marimbar para o assunto.
O problema não é esse. O problema é que pode haver uma lei ou duas que no seu conjunto são suficientemente danosas para a economia em detrimento das outras 90 ou não sei quê. Percebe? Ou 80 e tal. Percebe? Isto é que é importante analisar. E eu acho que a comunicação social devia percorrer os últimos 6 anos e ver tudo aquilo que foi aprovado entre PS, PSPP e Bloco de Esquerda. Porquê? Porque algumas dessas leis, olha, reversão de privatizações, mexidas nas leis laborais, ok? Mexidas nas remunerações de horas extraordinárias e coisas do género, tudo isto são atentados contra as empresas, contra as reformas que a economia precisa e contra o crescimento económico. E o mesmo é dizer contra o emprego. E estas medidas é que deviam ser escalpelizadas, percebe? Não é dizer à partida das 90, 2/3 foram aprovados por aquilo. Ora, se forem questões de cá a cá, interessa muito pouco, não estou nada preocupado com isso. Já agora, se forem questões que prejudicam as empresas, a economia e o emprego, sim, isso já me preocupa como cidadão. E essa análise está por fazer. Se calhar convinha que nós, na comunicação social, nos importássemos um bocado com isso. Bom, ponto seguinte. Um grupo de 14 economistas, ouvidos, salvo erro, pela Bloomberg, diz que a economia pode crescer de 5,3% em 2022. Pergunta, é possível? É. Segunda pergunta, isto, apesar de tudo, diz que vai crescer menos do que diz o governo. Who the hell cares? Quer dizer, mais 0,1 ou 0,2, menos 0,1 ou 0,2, dá-me igual, não estou nada preocupado com isso. A análise é outra. Eu não estou nada preocupado com o crescimento económico deste ano e 2022. Porquê? Porque a comparação vai ser com o trambolhão de 2020 e uma parte de 2021, percebe? Interessa pouco, portanto é óbvio que ela vai crescer 4,8 este ano, 5,3 no próximo ano. A questão não é essa. O que nós devemos estar atentos, é ao crescimento de 2023. Isso são previsões, pois são, tal como são previsões de 2022. E porquê é que o valor de 2023 é importante? Porque 2022 já vai chegar a um nível de 2019. E, portanto, o acréscimo para 2023 vai ser muito mais penoso. E a economia vai crescer pouco mais de 2%. Ora, isto tem sido o ram-ram desde 2015 ou 2016, percebe? Portanto, o problema está aqui. E esta é a questão fundamental. Eu acho que nós, na comunicação social e os analistas, em vez de andarmos aqui, fantástico, 5,3, 5,5, who the hell cares? O que interessa é 2023. E porque é que não vamos crescer muito em 2023, percebe? Escalpelizar isso, analisar isso. E este é o momento certo para fazer isto, esta análise, porque os portugueses vão a votos no dia 30 de janeiro e precisam de perceber quais são as reformas estruturais que o país precisa e precisam perceber quem é que não as fez nos últimos 6 anos, para nós andarmos a marinar, percebe, com crescimentos de 2%, ou abaixo de 2%, ou pouco mais de 2%. Essa é que é a análise que tem que ser feita. Bom, Ministro das Finanças, como é que vamos de tempo? 18 minutos, muito bem. O Ministro das Finanças anda muito prolífico em declarações públicas. Na semana passada, eu não analisei isto aqui porque quis-me certificar do que se passa com Bruxelas, disse duas coisas. Um falou do crescimento económico e falou da TAP. Vamos primeiro para a TAP. O que é que ele diz da TAP? Diz que o caso TAP deve ficar resolvido antes do Natal e seguramente antes do final do ano. Fiquei um bocado surpreendido, porque sei que Bruxelas continua muito preocupado com alguns pontos do plano de reestruturação. O Ministro deu a entender que as dificuldades são ultrapassadas. E agora, a pergunta que tem que ser feita é esta. As cedências que o Governo iria ter que fazer por causa dos entraves que Bruxelas colocou, estão todas feitas? Eu não tenho a certeza. Ele dá a entender que sim. Mas há uma coisa muito importante nisto. É que uma das maiores cedências que o Governo teria que fazer era na questão dos slots, não é? A TAP comprometeu-se, o Governo, no plano de reestruturação, comprometeu-se a dar 6 slots à concorrência, mas parece que já cedeu e vai avançar para 12. Bom, isto vai chegar para que Bruxelas aprove o plano? Eu acho que não. Mas posso estar enganado. Mas uma coisa é certa, a TAP vai sair disto uma outra empresa. Olhe, com menos aviões, com menos pessoas. Há aí uma questão sobre as pessoas, despedimentos e questões em tribunal, vamos analisar isso em breve, mas e por outra razão. Provavelmente com um número de rotas inferior ao que estava.
Ora, é essa a contabilidade, tem que ser feita, mas aguardemos, que eu acho que Bruxelas pode mesmo estar à beira de tomar uma decisão sobre esta matéria. Bom, o Ministro das Finanças também disse outra coisa, a falar do crescimento económico, lá está. Diz assim: a recuperação tem sido tão forte nos últimos meses, é pá, tão forte, eu estou espantado. Como eu lhe digo aqui, parece que estamos já ao nível da Irlanda, não é? Mas ele continua, que há margem para crescer tanto ou mais do que o Governo previu no Orçamento de 2022. Espera aí, ele quer repetir isto depois das eleições ou antes das eleições? É que cheira-me que isto é aquela conversa dos Ministros das Finanças que não se deviam meter em politiquices e andam a fazer campanha eleitoral. Isto era, alguém deve dizer ao senhor assim: você quer pronunciar sobre o crescimento económico de 2023? E porquê é que vai ser tão mauzinho? Se calhar deviam fazer esta pergunta, que é para ele se deixar daquelas larachas de propaganda vergonhosa que anda para aí a fazer. Ponto seguinte, só para finalizar, como já percebeu, a luta de Montepio está on fire, 3 candidatos, com muitas dúvidas pelo meio. Eu confesso que o assunto é muito complicado para matar aqui em pouco tempo. Mas há aqui 2 ou 3 pontos que valia a pena pensar. Um deles é o que é que vai acontecer mesmo em termos de reestruturação ao Banco Montepio. Segundo, Carlos Tavares já disse que não quer continuar como chairman do Banco Montepio. E aqui uma coisa muito importante, que é: para que é que o Montepio quer 2 bancos? Para andarem a fazer ligar um ao outro? É uma pergunta que fica no ar. E já agora uma coisa: qual é que, de reestruturação toda que vem aí, inclusive do próprio banco, isto vai sobrar alguma coisa para o contribuinte ou não? Era bom que os candidatos à presença da Associação Mutualista esclarecessem isso. Como sabe, as eleições, ou melhor, este processo termina no dia 17. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Vou deixar as frases as frases da semana para amanhã. 7.600 pessoas em direto, ou 500 pessoas em direto. Quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. E também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã.